Bom, boa tarde a todos aqui. Primeira coisa aqui, falar da enorme satisfação de poder estar contando com o Tite hoje, uniformizado aqui de rubro-negro aqui, e de toda a sua grande equipe, né? Equipe com a qual eu tive a honra e a felicidade de conhecer trabalhando em 2019 na Copa América, e ele sabe aqui que sempre foi uma vontade, um sonho da gente poder realizar de novo e estar junto, trabalhando lado a lado para buscar novas conquistas, né? Assim, eu acho que o convívio que a gente teve naquele período foi um convívio relativamente curto, foi um período curto, mas foi muito intenso e eu diria que muito marcante para mim. E eu passei ali momentos que eu nunca mais esqueci e agradeço a ele, a equipe, pela forma com que eu fui recebido e por aquele trabalho que a gente fez junto. Bom, falar da qualidade do Tite, eu acho que é perder tempo, né? Todo mundo aqui conhece os trabalhos que ele fez, o quanto ele foi vencedor. Eu acho que tem um DNA com a cara do Flamengo e eu acho que as expectativas que a gente tem de trabalho são as melhores possíveis, e eu fico assim ainda mais feliz de ver que no contato que eu tenho com a equipe desde que chegou aqui, o sorriso nos olhos, assim, a vontade que todos têm de abraçar, vamos dizer assim, esse trabalho, né? Agradecer também ao Tite por ter me ouvido e entendido que para esse trabalho era importante a chegada dele ao Flamengo um pouco antes do início do próximo ano, que fazia parte, vamos dizer assim, do planejamento do próximo ano, a gente conseguir, vamos dizer assim, buscar os objetivos desse ano, que são importantes para a temporada do ano que vem, e também para ter um maior conhecimento daquilo que precisará ser feito em termos de planejamento para a gente buscar melhorar ainda mais no ano de 2024. Bom, é isso, pessoal. E, no mais, agradecer, volto a dizer, não só ele, mas toda a equipe que veio e falar, assim, da nossa realmente enorme felicidade de poder estar contando com ele aqui como treinador do Flamengo. É isso. Obrigada, presidente. Marcos Braz. Boa tarde a todos. Eu estava comentando, eu estava pensando o que eu queria falar, e assim, acho que tem para ser bem curto. Quando você contrata um técnico do tamanho dele, você não precisa nem dar explicação, nem fazer, teoricamente, a apresentação. E o Tite é isso. 2 ciclos de Copa do Mundo, campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão de todos dos torneios e competições que o Flamengo almeja a ser campeão no ano que vem, a retomar esse caminho. Obrigado, Tite, e eu não posso deixar de fazer um agradecimento aqui ao Gilmar Veloz, ao Gilmar Filho, que foram incansáveis nesse processo. A gente sabe o que vocês fizeram, o que vocês produziram. Muito obrigado a vocês dois. Obrigada, Marcos Braz. Bruno Spindel. Bom, faço as palavras do Marcos e do presidente e agradecer mais uma vez ao Tite por estar conosco, aceitar o desafio, ao Gilmar pai e filho, e que já é um prazer muito grande estar ao lado do Tite, todo dia trabalhando aqui, um ambiente de muito trabalho duro, mas prazeroso, e dá muito boa sorte
muito boas-vindas a ele. Tenho certeza que ele vai trazer muito sucesso para o Flamengo à frente do clube. Obrigada, Bruno Spindel. Reinaldo Belotti. Tite, seja bem-vindo ao Flamengo. É uma coisa interessante, porque seu último trabalho foi numa seleção de um país. Agora você vai cuidar do time de uma nação. Então, seja bem-vindo e que tenha muito sucesso nessa nova empreitada sua. Obrigada, Reinaldo Belotti. Tite, suas primeiras palavras agora, oficialmente, né, como novo técnico do Mengão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Por mais programação que se tenha daquilo que se deva fazer, sempre as informações, elas captam. E uma da que me capta mais é quando eu joguei contra Flamengo. E ela tinha Adílio, Andrade, Zico e depois Tita. Ainda bem que eu não peguei Zico. Zico estava recém indo para a Itália. E Lico. Fora Nunes, Edmar e outros mais. Mas essa composição era Júnior, Leandro. E eu na Portuguesa na época. E o quanto eu corri atrás, o quanto eu passei de sufoco nessa história. Eu falei isso daí para mostrar a história, a grandeza, o quanto eu sei, da alegria que o torcedor tem em ver sua equipe, do quanto eu vou estar empenhado para transmitir também, de alguma forma, participar dessa alegria para poder transmitir a eles, da grandeza do clube e do orgulho. É um orgulho, é um desafio e uma responsabilidade muito grande. Obrigada, Tite. Agora a foto oficial com a entrega da camisa, né, para o Tite. O presidente vai entregar, assim como o Marcos Braz, Bruno Spindel e o Reinaldo Belotti, os 4 entregando a camisa aqui para o Tite. E aquela foto oficial com o nosso fotógrafo Marcelo Cortes, o Tite que volta a comandar um clube, né, depois de 7 anos, o último foi em 2016. Obrigada, Tite. A gente primeiro, e esse tempo de vinda para cá, na data FIFA, ele permitiu um conhecimento mais de primeiro humano dos funcionários, antes diretivo, no contato que nós tivemos, dos funcionários, depois com os atletas, para poder... E 3 deles ainda por via videoconferência, para mostrar da importância do trabalho todo. Na sequência, a gente faz, assim, das informações que foram feitas anteriores, né, no aspecto físico, mas já no implementamento das fases ofensiva, defensiva e de bola parada, a gente já implementou de uma forma bastante rápida. É assim o projeto de 2024, é a busca de uma retomada de vitórias importantes, da perspectiva de título, sim, e depois um alinhamento de datas, que nós conversamos bastante a respeito, o Marcos estava falando, o presidente estava comentando, para que a gente pudesse seguir, sim, esse trabalho e ter uma possibilidade de êxito, que é o que nos move, que me move. Um objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro de uma quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando, porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós temos agora? E aí o projeto pesou mais forte. Esse ajuste de datas, ele não é... e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática, mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco, porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação e de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Então, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim, uma falta de... mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. Eu conversei com o Gabi, conversei com o Pedro a respeito, e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim.
O conjunto da obra com o Bruno, aí ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos. Ele começa a ter naquilo que uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. O técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima, numa hierarquia, está a sua direção, que ela já tem um comando e uma diretriz. Eu fui perguntado se, eu acho que foi pela Flá TV, se algum atleta tinha entrado em contato comigo. Nenhum atleta entrou em contato comigo, porque há um respeito à hierarquia. Ninguém chega em contato comigo se não passa pelo Gilmar Velasquez, pelo Gil. Por quê? Porque existe um respeito a uma história toda. Então, há um encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação. Eu conversei com ele, sim. Interessante que a conversa em casa com a minha família, com a minha filha, mais especificamente, ela falou assim, a gente sempre viu as situações que elas são externas, que ela é do espetáculo. Agora tu vai ver ela atrás do pano, do bastidor. Então, nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava com o pivô, outro com o jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso. Patrícia, inicialmente nós tínhamos a ideia de ser um contrato mais longo, porque eu acredito numa vigência de um trabalho a médio e longo prazo. Todos os trabalhos, as conquistas, e eu me orgulho delas, elas sempre tiveram início, meio e fim. E aí ela tem uma marca importante. Aí a gente consegue implementar. Mas eu sei também que a realidade do futebol brasileiro, ela, por vezes, não te permite. Mas permite a eles aquilo que é o tempo da própria direção. Não é um tempo superior a esse. Então, há a coerência nesse aspecto daquilo que a gente ajustou. O objetivo principal é a classificação para a Libertadores já. 4 anos de clube, a estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do Ninho, o grupo que estabelece, que joga as claras, joga limpo, joga claro, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais, as pressões que tem. Né? Por exemplo, isso, mas coloca isso, eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano, mas sim, uma necessidade do clube, sim. E daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era a característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei. Eu estou olhando aqui, e tem muitas pessoas, algumas com que eu tive contato e outras que não, que é diferente, é um estado novo, também é desafiador nesse aspecto. Tem um conjunto muito grande. É um grande momento. O presidente Landim participou desse momento da conquista da Copa América, e ele foi um destaque, sim. Eu vou pegar nas palavras que o Pedro teve quando nós conversamos, eu e ele, e aí me permito. Algumas coisas eu levo a público, outras elas são também do bastidor, mas essa eu me permito. Eu perguntei para eles como é que vocês podem contribuir um com o outro, Pedro e Gabi. E o Pedro falou para mim, disse, a gente competindo e elevando cada vez mais o nível técnico dentro dos treinos e nos jogos, a gente vai estar trazendo o nível nosso acima. É nisso que eu acredito, serve também para o Everton. Obrigado pela pergunta, porque antes me remeteu uma coisa que eu correndo atrás do Flamengo, jogando pela Portuguesa ou pelo Guarani. A outra que eu tenho ciência de que eu era um jogador nota 7, vamos colocar assim. Não tinha uma excepcionalidade. Mas me trouxe uma experiência muito grande como ex-atleta. Eu observava os técnicos e dizia assim, o cara pode escalar, ele tem... é da função dele.
porém me treine igual e me respeite igual. Aquela mensagem que eu tive de Carlos Alberto Silva, por exemplo, ela ficou marcada e ela é tipo um carimbo meu, e eu faço porque senti isso e porque senti num profissional dele, em Pedro Pires de Toledo, exemplo para que eu possa agora, em relação a ser técnico, passar aos atletas. Respeito. Todas as atenções ficam voltadas na preparação agora, nas informações verdadeiras e antes eu coloquei em termos diretivos, agora eu amplio para Fabinho, para Juan, para todo o pessoal, para toda a direção que tem passado, e o departamento médico, fisiológico, né, que tem passado informações que elas são extremamente importantes. A gente conversou de manhã com o Mário Jorge, agradecimento para ele também nesse momento de transição, um momento importante, em que ele, com o peso da Sub-20, mas com a competência de poder também participar dessa situação toda, e vislumbrar, são os trabalhos agora vislumbrando o jogo. Nesses 12 próximos jogos, se eu começar a trazer o porquê lá, o porquê cá, eu vou estar perdendo o meu foco. Meu foco é num grande desempenho para quinta-feira e formatar essa equipe para que ela possa ter um grande desempenho e um bom resultado, e um grande resultado. Eu acredito vamos ver se eu consigo sintetizar, eu acredito em confiança, um atleta ter confiança, e desafiado. Eu não gosto do termo tira de uma zona de confiança, eu não gosto. Tira de uma zona de conforto, eu não gosto. Eu gosto de deixa numa zona de confiança e desafia. Somos nós. Sou eu e somos os atletas todos. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios. Né? Tu manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo, e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe, e não o contrário. Né? E ao clube. Ele precisa jogar e saber jogar, mesmo que seja num percentual menor, consistente defensivamente. Ele precisa. E ele precisa ser eficiente em bolas paradas. Quando se foge desse aspecto, a gente fica mais longe de vencer. Por que eu estou falando isso? Porque é inevitável que em alguns momentos do jogo o adversário vai ter aquilo que eu chamo de domínio. Domínio, considero quem está com a bola. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai controlar o adversário. Não dá a ele oportunidade de finalização. Então, quando conseguir isso, tu está mais perto de vencer. A gente vai procurar estar equilibrando essas situações. Sim, numa conversa que nós tivemos com o Zico, esse senso criativo, essa capacidade de agredir o adversário, sendo contundente, procurando gol, infiltrando, finalizando, ela faz parte do conjunto. Mas esse ponto de equilíbrio também, que eu me referi anteriormente na resposta, ele é fundamental. Ele é fundamental. A utilização, ela está muito linkada uma pergunta na outra, e aí a fase do colocar do Dorival, ele não tinha o Bruno, e agora o Bruno num grande momento, e vai depender também desses momentos individuais, do nível técnico, de como a equipe se ajustar, depende desse contexto todo e dessas variáveis que possam ter, sem pré-estabelecer ou se amarrar numa ou noutra ideia. O campo fala. Às vezes ele esconde, às vezes a bola esconde, às vezes você diz, pô, tu tá melhor, tu diz assim, pô, mas não é possível, daí tu toma um gol. Às vezes ele esconde, mas normalmente o campo fala. É isso, obrigado, Tite, obrigado a todos.